Votar o arcabouço é uma atitude madura e esta casa deve tê-la. É, na verdade, um calabouço que vai prender o governo federal. Este projeto garante o pobre no orçamento. Como será esse aumento da receita? Aumento de impostos. Não para os atuais contribuintes, e sim para aqueles que não estão pagando os impostos já existentes. Onde tem pacificação com remoção obrigada de povo indígena? Esse PL não é contra os povos originários. Urgência nós temos mesmo em combater a violência dos povos indígenas. Para evitar que o Supremo Tribunal Federal o decida dizendo que nós não temos a capacidade de fazê-lo há 30 anos. A aprovação do novo regime fiscal das contas públicas, em substituição ao teto de gastos atualmente em vigor, foi o grande debate que mobilizou o plenário da Câmara esta semana. O projeto de lei complementar do governo foi aprovado na forma do texto substitutivo do relator, deputado Cláudio Cajado, do Progressistas da Bahia. A proposta fixa regras para manter as despesas da União abaixo das receitas a cada ano e estabelece que sobras de receitas deverão ser usadas apenas em investimentos, buscando-se a sustentabilidade da dívida pública. A cada ano, haverá limites da despesa primária reajustados pelo IPCA e também por um percentual do quanto cresceu a receita, descontada a inflação. Na terça-feira, por 372 votos a favor e 108 contra, o plenário aprovou o mérito da matéria. Votar o arcabouço é uma atitude madura e esta casa deve tê-la, porque não há tempo para ficarmos aqui com o país numa situação dessa de total descontrole fiscal e descontrole do seu orçamento, precisando, evidentemente, de alinhar suas contas, olhar em frente. Ainda mais dessa garantia de gasto, não temos como criminalizar o gestor. Como é que vamos impor disciplina, mesmo nas próprias metas absurdas que vão ser criadas? Então é um absurdo em cima do outro. Vão poder gastar mais e não criminalizar por excesso dos próprios gastos em exceção. Só o Brasil tinha uma lei que definia que por 20 anos não podia se fazer gastos públicos, não podia se fazer investimento, estava tudo engessado. Acabamos com isso. E foi em função disso que foi possível fazer o reajuste do salário mínimo, que foi possível fazer a política de valorização real do salário mínimo, fazer o Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, pagar o Bolsa Família, retomar os investimentos que estavam todos paralisados. Tem inúmeras armadilhas dentro dessa proposta, dentre as quais estabelecimentos de um piso de gastos. Isso é um absurdo, não se põe teto para um piso, e mesmo quando não há superávit primário, se há previsão de aumentar em alguma parcela o gasto, então só se aumenta. Tem-se um governo glutão que consome recursos de uma maneira desarrazoada. Engessar na Constituição brasileira o orçamento, acabar na prática com o piso constitucional da saúde e da educação, foi o que fez a emenda constitucional 95, que impedia que as despesas públicas brasileiras pudessem subir além da inflação. Podíamos arrecadar tudo, mas não poderíamos gastar em nenhuma política pública. E é exatamente a aprovação do marco fiscal que vai possibilitar acabarmos com o teto constitucional do orçamento brasileiro. Nós não podemos começar um novo regime fiscal desde já autorizando para 2024 e 2025 um furo no teto, uma despesa extraordinária de 80 bilhões de reais para o país. Se há um regime, vamos obedecê-lo. O crescimento da despesa vinculado ao crescimento da receita é também uma outra novidade, porque no teto do gasto as despesas só poderiam crescer na variação da inflação. Então, mesmo que a receita crescesse 10% e a inflação fosse 5%, a despesa só cresceria 5%
e o restante iria para o pagamento da dívida. O governo não se compromete em cortar nada de gasto obrigatório. Não tem investimento público nesse país enquanto não tiver corte de gasto obrigatório. É mais de 90% o gasto obrigatório. Vai investir como? Não tem receita que cubra esse investimento. Esse projeto, querendo ou não, dá licença para gastar, não fala como vai encontrar as receitas. A gente acha que não é sustentável. A gente acha, inclusive, que toda essa discussão deveria seguir um rito que não foi seguido. Eu poderia aqui dizer, então, que para uns, tanto para uns como para outros, nós temos aqui o que o velho provérbio poderia dizer: o ótimo é inimigo do bom. Nós não podemos, aqui, em nome de buscarmos um texto que seja o ótimo, cairmos no péssimo. E o péssimo é, sim, o teto de gasto. Eu quero dizer que eu não posso, de forma alguma, avalizar esse projeto que vai levar a dívida pública a 80%, 85% do PIB, podendo chegar a 90% do PIB, projetando justamente os gastos, tendo em vista a projeção de receita, manipulação, como já foi feito no passado, na era do Guido Mantega, que levou o Brasil a quebrar. O mais importante é que este projeto garante o pobre no orçamento. Afinal de contas, o Bolsa Família poderá ser reajustado e o salário mínimo está garantido a sua política de valorização. E é o pobre no orçamento que é a nossa prioridade. Esta discussão deveria ter sido feita numa comissão especial, não desse jeito, um requerimento de urgência aprovado na semana passada, texto desconhecido, texto final, com quase 200 alterações apresentadas 20 horas desta terça-feira. Precisamos ter um regime fiscal, uma meta a ser cumprida no nosso país. O governo federal precisa ter parâmetros, gatilhos foram colocados no texto e a proposta inicial foi substancialmente melhorada. É muito importante que o parlamento brasileiro não dê esse cheque em branco ao desgoverno Lula, que fala uma coisa e faz outra. Mais uma vez, o serviço público, senhor presidente, será penalizado. Aqueles que acham que esse arcabouço fiscal, ele tem que ser parecido com o teto de gasto, que tem que limitar o crescimento da despesa, esqueçam isso. O governo que saiu vitorioso nas urnas tem uma concepção de regra fiscal que leva em conta uma maior participação do Estado na economia. O que eles buscam agora é aumentar a despesa sem definir onde isso será aplicado e, para isso, terá que ter um aumento de receita avassalador. E como será esse aumento da receita? Aumento de impostos. Se gastar mais e desenvolvesse países, a Venezuela hoje seria um Emirados Árabes, a Argentina seria um Kuwait. Gastar mais faz com que a população precise pagar mais impostos ou que o país precise imprimir dinheiro. Imprimir dinheiro traz inflação e gera recessão. É fundamental que nós tenhamos a aprovação desse arcabouço fiscal para avançarmos na segunda etapa para a reforma tributária, que será, sem dúvida nenhuma, também estruturante para o nosso país. Nós saímos da bagunça do teto de gasto, furado 4 vezes pelo governo que eles representam, para estabilizar o país, garantir previsibilidade e, sobretudo, retomar o crescimento da economia brasileira. Esses gatilhos colocados no novo arcabouço ou no novo teto de gastos colocam a possibilidade real de um congelamento do salário do conjunto dos servidores públicos federais que, repito, perderam 60% de salário só com a inflação do último período. Esse texto foi construído com todos os líderes, um diálogo muito forte com o governo e vai permitir esse arcabouço que acabamos de votar, o Brasil voltar a crescer num ambiente saudável, ter crescimento econômico, distribuição de renda,
diminuição da desigualdade. Um ponto bastante criticado no parecer do relator foi a inclusão no cálculo do limite de despesa primária da complementação do piso da enfermagem, do Fundeb e do Fundo Constitucional do Distrito Federal, que serve para a União custear despesas do DF com pessoal, principalmente nas áreas de segurança pública, saúde e educação. Os estados enxergam o Fundo Constitucional do Distrito Federal com uma certa desconfiança. Eu não quero falar a palavra inveja, mas na verdade é inveja. Agora, os estados esquecem que o Distrito Federal não tem indústria, sobrevive do funcionalismo público, não tem espaço territorial para fazer um polo industrial. Então, nós hospedamos aqui a União, nós hospedamos aqui todas as embaixadas. O Fundo Constitucional DF não pode estar sujeito a diminuições ao longo do tempo pelas singularidades do DF, porque aqui abriga a capital do país. Os novos concursos, as nomeações, a posse dos servidores ficarão gravemente comprometidos a médio prazo. A estimativa é que em 10 anos teríamos uma diminuição em cerca de 87 bilhões. Toda a população do Distrito Federal está apreensiva com esse projeto do arcabouço fiscal, que teve incluído, né, um artigo para tratar do Fundo Constitucional. 50% da receita, 50% do orçamento, deputado Osmar Terra, do Distrito Federal é composto exatamente desse Fundo Constitucional. Isso vai quebrar Brasília. Eu estou pedindo para vocês pensarem no estado de vocês, tirar 50% da receita de vocês. Como é que sobrevive? Este golpe contra o Distrito Federal, nós vamos tentar reverter no Senado e reverter em todos os espaços necessários, porque Brasília é a capital do país, merece respeito. Chamam de gastos que, na verdade, são despesas e investimentos sociais. Sobretudo, colocar o Fundeb dentro desses limites é algo que não combina com nenhuma ideia de prioridade à educação e também os mínimos constitucionais da educação e da saúde, obviamente, vão ficar comprometidos. Nós temos a garantia efetiva de que o Fundeb não terá nenhum tipo de diminuição, vai garantir o seu crescimento, o seu investimento na educação básica do país. E lembremos que o Fundeb é criado pelo presidente Lula lá atrás. Os pisos da educação e da saúde também estão garantidos. Portanto, nós temos a garantia das políticas sociais, para que elas possam continuar acontecendo. Nós calculamos qual era o impacto de se colocar o Fundeb dentro do teto de gastos. E está aí o valor, uma compressão de pelo menos 3 bilhões de reais já no ano que vem. Podem dizer que não importa, podem manter a posição, mas já não podem dizer que colocar o Fundeb não vai ter impacto para a educação, porque vai sim. Nossa bancada vai votar unida, vamos votar favoravelmente ao arcabouço fiscal, mas efetivamente não posso deixar aqui de manifestar o meu questionamento da incorporação pelo relator e introduzindo o Fundeb no novo arcabouço fiscal. Esse teto, diferente desse que agora os governos usam para evitar garantir o direito, este teto do arcabouço fiscal é, na verdade, um calabouço que vai prender o governo federal, e os governos municipais e estaduais vão seguir usando isso como desculpa para não garantir os direitos dos profissionais de educação e também o direito à educação dos cidadãos brasileiros. As excepcionalidades que foram frutos de muitas discussões, eu garanto, e o futuro demonstrará, não causará prejuízo a quem quer que seja ao piso da enfermagem. Estando na base, colaborará para que haja o crescimento da receita e, consequentemente, ganhará não apenas a inflação, como era no teto de gasto, mas a correção real acima da inflação, como também o Fundeb,
não haverá prejuízo algum. Os deputados rejeitaram todos os 6 destaques que buscavam modificar o texto da proposta que agora segue para o Senado. Esse arcabouço fiscal apresentado, ele não vai dar conta de segurar o endividamento brasileiro, ele vai continuar subindo. E aí o atual governo tem que correr atrás de cerca de 120 bilhões de reais para fechar essa conta. É por isso que eles vão começar a taxar a Shopee, o AliExpress e daí por diante. Boa parte desse chamado arcabouço fiscal, e fica aqui a minha crítica severa ao relator, porque repetiu aquilo que o governo passado fazia e que nós criticávamos severamente. Essas vedações impostas no artigo 6º, mais uma vez, punem o servidor público, precariza a oferta do serviço público e criminaliza o serviço público. A nova regra fiscal não é o sonho nem o ideal, mas é o início de um avanço para o governo do presidente Lula reconstruir uma grande política de geração de programas e projetos para a retomada do Brasil, da esperança, do amor e da garantia que a nossa juventude sonha, ter um país digno para todos. Se não fizer superávit primário num período de 2 anos, qual que é a consequência? Não tem concurso público e, além disso, não tem aumento dos rendimentos. É para destruir o Estado brasileiro nas suas garantias sociais e facilitar um processo de privatização. Aprovar algo que simplesmente tira toda a responsabilidade do presidente da República. Quer dizer, ele não tem obrigação nenhuma de cumprir as promessas que ele está fazendo ao povo. Nós somos contra a criminalização do gestor pelo não cumprimento da lei de responsabilidade fiscal. O esforço que foi feito entre nós foi para ajustar condutas e um sistema que seja próximo daquelas economias mais modernas. Qual é o problema da regra de responsabilidade esteja no texto? É a mesma coisa quando você vai fazer um contrato, deputado Zé Trovão. Você faz um contrato e estipula uma multa. Aí alguém reclama, não precisa da multa, porque eu vou cumprir o contrato. Eu respondo, se vai cumprir o contrato, qual o problema de estar a multa nela? É aumentando a arrecadação, equilibrando as questões fiscais do país, que o governo vai sim, já nesse ano, em especial no ano que vem, cumprir as regras. Regras que, é claro, nos deixam preocupados, mas são regras feitas por uma equipe técnica qualificada do Ministério da Economia, da Fazenda, regras que com certeza podem, devem e serão cumpridas. O que nós temos como consenso na casa é de que criação de tributação nova, incidente sob a atual base de contribuintes, essa sim é conciso de que muitos não desejam tê-la, principalmente no atual cenário de crise. Então, elevar carga tributária vai ser absolutamente necessária, mas não para os atuais contribuintes, e sim para aqueles que não estão pagando os impostos já existentes. Na noite de quarta-feira, o plenário aprovou a medida provisória que muda o prazo para proprietários de imóveis rurais aderirem ao PRA, Programa de Regularização Ambiental. O texto aprovado também altera a Lei da Mata Atlântica para permitir o desmatamento, sem necessidade de estudo prévio de impacto ambiental, quando da implantação de linhas de transmissão de energia elétrica, gasoduto ou sistemas de abastecimento público de água. A matéria segue para a sanção presidencial. Lembrando, a medida provisória trata da prorrogação do prazo, do CAR e do PRA. E aqui se colocou um jabuti gigante, enorme, que é a permissão de desmontar a Lei da Mata Atlântica. A lei que foi uma conquista em 2006, a lei que é fundamental para preservar o bioma mais desmatado do país. Queremos primeiro salientar o bom trabalho feito pelo relator, que ouviu todos os segmentos, dialogou muito e realmente nós criamos aqui
um texto robusto e que está pronto para a gente aprovar e votar e voltarmos com as prerrogativas da Câmara dos Deputados. Nós queremos que o entendimento do Senado prevaleça. Nós entendemos que isso nem devia ser objeto de discussão aqui, mas, de qualquer maneira, nesse contexto, em defesa da Mata Atlântica, nessa quadra de colapso ambiental, crise climática, o nosso voto é sim. Temos que preservar a legislação que defende a Mata Atlântica, então o voto sim significa votar o texto que o Senado encaminhou para cá, porque reconhecemos que o projeto, tal qual o relator defende, tem vários jabutis que colocam em risco a saúde ambiental do país. Esse discurso que somos contra a questão da Mata Atlântica não condiz com a realidade nem com o texto do relator, muito menos com o jabuti. O que existe é uma medida provisória, pontual, clara, absorvendo as ideias do Senado, aprimorando na Câmara e mantendo o texto da Câmara. Os deputados fecharam a semana aprovando o requerimento de urgência ao projeto do marco temporal na demarcação de terras indígenas. O texto do relator, deputado Arthur Oliveira Maia, do União da Bahia, restringe a demarcação de terras indígenas, aquelas já tradicionalmente ocupadas por esses povos, na data de promulgação da Constituição Federal de 1988. É inaceitável, senhor presidente, que ainda prevaleça a insegurança jurídica, que pessoas de má fé se utilizem de autodeclarações como indígena para poder tomar de maneira espúria a propriedade alheia constituída na forma da lei, de boa fé e de acordo com o que estabelece a Constituição brasileira. Requerimento de urgência? Urgência nós temos mesmo em combater a violência dos povos indígenas. Urgência nós temos mesmo é de um Brasil que demorou 523 anos para ter o Ministério dos Povos Indígenas, para ter a presença dos povos indígenas aqui. Esse PL não é contra os povos originários, pois ele resguarda todas as terras indígenas já homologadas. Esse projeto não é a favor dos produtores rurais apenas, da segurança jurídica da propriedade privada. Não seja ela no campo ou na cidade. Uma das questões principais alegadas aqui, inclusive, é a remoção à força de grupos indígenas não recepcionada pela Constituição. Eu quero saber onde tem pacificação com remoção obrigada de povo indígena. Esse é um dos temas mais importantes da atual legislatura, que é dar segurança jurídica aos pequenos, grandes produtores rurais que estão tendo ameaçadas suas propriedades por novas demarcações, muitas unilaterais, com laudos antropológicos falsos. Essa pauta não é uma pauta que coloca nenhum privilégio aos povos indígenas, ao contrário, ela pode trazer gravíssimos retrocessos a direitos já conquistados e outros que estão por serem conquistados a povos historicamente discriminados nesse país. Há 16 anos esse projeto tramita na casa. Em respeito aos mais de 260 parlamentares que assinaram esse requerimento de urgência, a minoria encaminha voto sim. O PL 490 coloca essa casa na contramão, não só do que se discute hoje no Brasil, que pela primeira vez tem um Ministério dos Povos Originários, como na discussão de respeito ao meio ambiente e aos povos indígenas e quilombolas em todas as outras partes. É vergonhoso. O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, do Progressistas de Alagoas, afirmou que o mérito do marco temporal será analisado em plenário na semana que vem. Só não falem em assodamento, apressamento, falta de combinação, porque a urgência não era regimentalmente necessária. Nós estamos fazendo para deixar claro que esse projeto precisa vir a ser discutido no plenário desta Casa para evitar que o Supremo Tribunal Federal o decida dizendo que nós não temos a capacidade de fazê-lo há 30 anos. Temas de interesse nacional. Debates em plenário. As reações e propostas dos deputados. Fatos e opiniões. Isso aconteceu fora do Brasil, mas também acontece aqui todos os dias. Tentam tirar a bola do nosso pé. Tentam nos colocar no banco. E nós sabemos, assim como ecoou na arquibancada daquele jogo, ecoa também na arquibancada da vida.
Não toleraremos o racismo. O povo preto clama por justiça. O Brasil precisa se erguer, defendendo Vini Júnior e defendendo a igualdade, o respeito e a solidariedade.